Olá, irmãs e irmãos da casa de André Luiz. Estamos aqui hoje para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nos foi reservado o capítulo 24, que fala: Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E os tópicos que iremos estudar hoje são os de número 17, 18 e 19. Muito importante, primeiramente, a gente analisar o contexto do capítulo. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Muito bem. A candeia era aquele vaso, geralmente de barro ou cerâmica, onde as pessoas colocavam óleo para iluminar o espaço, né, a sua residência, enfim. E a candeia, o alqueire, era justamente a medida onde se media aquele óleo. E a candeia era guardada sobre o alqueire. Aquela medida, eles colocavam em cima, o alqueire colocava em cima da candeia. E era guardado dessa forma. Então, quando Jesus traz efetivamente a luz, porque o tema é sobre a luz de Deus, né? Ele diz que nós não devemos colocar a candeia embaixo do alqueire, sobre o alqueire, mas sim onde todos possam vê-la. E quando a gente coloca alguma coisa para iluminar o espaço, a gente coloca num local de destaque, onde possa aquela luz se ampliar ao máximo, né? Para que aquela luz chegue aonde puder chegar, ilumine o máximo de superfície possível. Metaforicamente falando, Jesus falava por parábolas. Aliás, esse capítulo também fala disso. Por que Jesus fala por parábolas? Quando perguntam a ele, ele diz: porque os outros não entendem o que eu falo e não estão preparados ainda, mas vocês entendem. Jesus quer se referir à vida que vive o espírito e não à vida que vive o materialismo. É isso que Jesus quer se referir quando nos propõe espalhar a sua luz para o mundo. Ter com ele, não é? Ter com ele e espalhar a sua luz para o mundo. Jesus reúne os 12 apóstolos e fala com eles sobre isso, para irem buscar as ovelhas perdidas, que não procurassem os gentios, não é? Gentios na época era tudo que não era judeu. Então, era um preconceito enorme. Então, ou era judeu ou era gentio. E depois tem toda uma explicação. Mas o que nos cabe aqui hoje é do item 17 ao item 19. Mas foi importante dar esse preâmbulo sobre o contexto. Não é? Quando ele fala de carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. É interessante que a princípio parece que Jesus está renegando as nossas vidas, ou está querendo que a gente abra mão das nossas vidas, né? Esse capítulo dá muita interpretação errônea para quem lê assim de cara. Um outro contexto também importante, quando Jesus sugere que cada um carregue a sua cruz, que cada um renuncie a si mesmo, é o contexto da época em que os cristãos eram perseguidos. Os cristãos eram perseguidos. Então era muito difícil ser cristão naquela época. Hoje em dia, ser cristão é fácil. É muito fácil ser cristão hoje em dia. Mas naquela época não era. Os cristãos eram perseguidos, eram mortos. Então,
tinha que se ter muita fé de verdade, não uma crença. Crenças são mutáveis, né? A fé é imutável. Mas tinha que ter então aquela fé para confiar e seguir o mestre, né? Hoje em dia é muito fácil, né? Dizer que sigo a Jesus. É muito fácil. Ninguém vai fazer nada com você, nem que se você seguir, nem que não seguir. Se não seguir. Mas naquela época a coisa era bem mais difícil, né? Uma vez que se reconhecia o Deus único e uno, não tinha mais nada além de Deus, né? Então, o contexto em que Jesus fala, aí a gente já começa a entender o que ele vai falar aqui, que eu vou ler agora. Diz assim: carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Tópico 17 fala assim: sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Então, perceba que parece muito estranho. Serei bem feliz quando os homens vos odiarem. Como é que é? Será que Jesus queria mesmo que nós fôssemos odiados? Ser odiado era a fórmula da salvação? Vamos ler. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu. Porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Isso foi trazido por São Lucas no capítulo 6, versículos 22 e 23. Depois o item 18, eu vou ler tudo, depois comentamos, ok? O item 18 diz assim: chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Isso é trazido por São Marcos no capítulo 8, versículos 34 a 36, é trazido por São Lucas no capítulo 9, versículos 23, 24 e 25, é trazido por São Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39, é trazido por São João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Então percebe que todos os apóstolos e não apóstolos, né, muita gente trouxe essa revelação de Jesus. Era um momento em que Jesus convocava a sociedade a segui-lo. Então, o item 19, Kardec vem explicando. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim, porque por isso sereis recompensados no céu. Antes um pouquinho, deixa eu falar aqui sobre: com efeito, serviria ao homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo, não é? Porque o que nos parece, segundo até o Divaldo colocou outro dia numa palestra, que o homem está perdendo o endereço de si mesmo. E na medida em que ele perde o endereço de si mesmo, ele se perde. É nesse sentido que Jesus fala aqui: se perderá
porque o homem já está perdido, né? Então ele se perderá porque já está perdido. Ele está totalmente fora da verdade. Ele tem uma vida totalmente fora do espírito e principalmente material. Então ele já está se perdendo da verdade. Que verdade? A sua própria verdade, a sua essência que o reconectará com Deus, com a luz maior. Então Kardec diz aqui, item 19. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim, porque por isso sereis recompensados no céu. Essas palavras, Kardec diz, podem ser traduzidas assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade e vosso respeito, má vontade a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira, e não a maldigais. Então, quando Deus fala aqui, no tópico 17, serei bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome, como mal por causa do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Regozijai-vos, nesse dia exultai a alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Então, Jesus quer dizer, e Kardec nos explica aqui, é que aquela época, quando eu me tornava um apóstolo de Jesus, quando eu seguia a Jesus e seus preceitos, eu me tornava uma pessoa não grata na sociedade. Eu me tornava uma pessoa considerada malfazeja. Então eu era injuriado, eu era rejeitado, eu era odiado, né? Qualquer um. Naquela época que seguia Jesus era odiado, separado, tratado injuriosamente, rejeitado por conta do que professavam à época, né? Então Jesus dizia: sereis bem felizes quando isso acontecer, porque significaria estar com Jesus, ter escolhido vivenciar Jesus, viver Jesus, sentir, pensar e agir Jesus. Então, o Kardec diz que nós poderíamos traduzir isso para sede felizes quando os homens, por sua má vontade a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Então, naquela época, quando eu era rejeitado, eu era injuriado, eu era mal falado, eu era separado, era uma oportunidade que eu tinha para afirmar com sinceridade a minha fé. Então era uma oportunidade, não é? Chamando para si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Olha aqui o que Kardec fala inicialmente. Aquele que quer me seguir, carregue sua cruz. Quer dizer, suporte
suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, e me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo nesse mundo, mesmo a vida, para um triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse: já recebestes a vossa recompensa. É muito interessante isso, não é? Porque aqueles que recebem o aplauso na terra já receberam a sua recompensa. Não esperem receber mais nada no céu. Eu tinha até um amigo que falava assim: eu peço até quando eu dou palestra para não me aplaudirem, para eu deixar para ganhar isso no céu. Quando eu chegar no céu, se me aplaudirem aqui na terra, acabou, não tem mais nada para receber no céu pela palestra que eu dei. Então eu prefiro guardar para receber tudo lá. Ele falava em tom de brincadeira, né? Mas é isso que Jesus quer dizer aqui. Que aqueles que querem a glória na terra já receberam sua recompensa. Não acreditem que tenham mais nada para receber pós-túmulo. É bom para pensar isso, não é? Então, ele diz: aquele que quer me seguir, quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo. O que é esse renunciar a si mesmo? Será que Jesus estava pedindo para a gente renunciar à nossa vida? Renunciar a mim mesmo significa eu me anular? Obviamente que não. Obviamente que não. Jesus se referia a gente renunciar abrindo mão não da nossa essência, mas abrindo mão do que não é a nossa essência, abrindo mão das nossas personalidades. Você sabe que desde que a gente ingressou no mundo físico, a gente faz uma construção psicológica a partir do que percebemos do mundo, para nos proteger nesse novo mundo. E essa construção psicológica acaba consolidando uma personalidade ou personalidade, que é a minha forma de reagir ao mundo, que vai falar sobre a minha visão de mundo, que vai gerar meus comportamentos. Então é sobre isso que Jesus fala. Quando ele sugere renunciar a si, significa abrir mão de tudo que não é a verdade. Abrir mão das nossas mentiras. Abrir mão das nossas ilusões. Abrir mão das nossas paixões. De tudo que nos tira o foco da verdade. De tudo que nos sugere uma vida que seja só de gozos terrestres. Na Terra não tem inocente. Todos nós estamos aqui, já vivemos milênios, estamos diante de milênios sem fim. E muitos de nós, e muitas de nós também, ainda acreditam que nós estamos aqui a passeio, que nós estamos aqui a turismo, que nós devemos zelar por uma vida apenas de prazeres, prazeres incontáveis e intermináveis. Só prazer, só prazer. E será que essa é a finalidade precípua da nossa existência? Será? Claro que não, né? Nós vivemos uma vida física para aprendermos o caminho de volta para casa, para aprendermos sobre o que somos, para relembrarmos o que somos. Todas as provas e expiações que passamos na Terra
é no sentido de nos relembrar o que nós somos, que nós somos luzes, nós somos almas imortais, nós somos espíritos imortais, vivemos para a eternidade, não para um ostracismo na eternidade, para a eternidade porque somos eternos. Então, na medida em que a gente toma consciência de que a gente é eterno, muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque eu não me resumo a uma vida terrena, apenas uma vida terrena, de acertos e erros. Não me resumo a isso. Uma vida terrena é uma vírgula no texto da eternidade que nos aguarda. Então é nada. Mas é difícil de conquistar, hein? A encarnação. Salvo engano, tem 14 vezes mais espíritos desencarnados querendo encarnar do que aqui na Terra. Para cada um na Terra tem 14 lá em cima, no astral querendo encarnar. E a nós foi dada essa oportunidade. Então, quando Jesus diz renuncie a si mesmo, significa dizer, conecte a sua essência. O resto todo joga no lixo, que não te serve para muita coisa. Conecte-se com a tua essência. Tu és um espírito imortal. Estás na Terra para aprender a voltar para casa. Não é para ficar a passeio. Não é para ficar a passeio. É uma escola abençoada. Então eu preciso renunciar a esse homem velho, buscando o homem novo, mais próximo da conduta de Jesus. Então ele diz, renuncia a si mesmo, mas carrega a tua cruz. Mas carrega a tua cruz. Que cruz é essa? Seria uma cruz de madeira, como Jesus carregou? Obviamente não. É a cruz dos nossos karmas. É a cruz do nosso passado de existências errantes que deu no resultado, que está aqui. Eu olhando para você e você olhando para mim. Esse é o nosso resultado de tudo que fomos até hoje. O contexto é a nossa condição do que conseguimos criar e evoluir, caminhar. Esse caminho de volta para casa, que acontece literalmente, o teste é aqui na Terra. O teste é aqui na Terra. A gente aprende na espiritualidade e vem testar aqui na Terra. Então, carregue a sua cruz, é nesse sentido. Ah, mas aí então carrega a minha cruz e dane-se. Claro que não. Carrega a minha cruz e Jesus não está nem aí para a gente? Claro que não. Claro que não. Ele deixou vários preceitos, né? Um deles é, vinde a mim os cansados, os aflitos, que eu vos aliviarei. Como aquele sirineu que ajudou Jesus, aliviou Jesus ali por alguns momentos. Mas Jesus depois retoma a sua cruz e vai até o Calvário. Então tudo na vida de Jesus é exemplo para nós. Ele não nos promete, vinde a mim os cansados e aflitos que eu vou resolver o problema deles. Eu vou tirar o cansaço deles e vou tirar a aflição. Ele não diz isso. Até porque o cansaço é prova do esforço. E a aflição é a prova da resistência. São os aprendizados. São os aprendizados. Então Jesus não vai nos tirar da escola. Ele nos coloca na escola para aprender. Aí tira todas as dificuldades da escola. Dificuldades estas
Dificuldades essas que nós mesmos é que criamos para nós. Ele vai permitir que nós sejamos os artífices da nossa vitória, da nossa evolução. Para isso nos deu o livre-arbítrio. Para isso nos deu o livre-arbítrio. Quando ele diz aqui, quando os homens vos odiarem, vos injuriar, né? Tratarem injuriosamente, eu fico pensando, eu não conheço um cristão autêntico com vida fácil. Eu não conheço um cristão autêntico com vida fácil. Você conhece? Eu não conheço. E aí eu fico pensando, bom, então eu não sou um cristão autêntico, porque a minha vida é fácil. Eu concluo que eu ainda não sou um cristão autêntico, porque a minha vida é fácil. Eu sou muito abençoado, muito abençoado. Eu tenho uma vida que, certamente, eu não fiz ainda por merecer. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Quando a gente tem essa consciência que a gente, muito provavelmente, tem muito mais do que merece, isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Lembra da parábola dos talentos? É bem próprio. É bem próprio. A vinda de Jesus é completa, não é? Todo o seu legado que ele deixou é completo. É uma história completa. É uma história completa. Então, ele diz aqui, aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. Então, aquele que quiser salvar a si mesmo, no sentido do egoísmo, no sentido de pensar só em si, no sentido de só querer do bom e do melhor, vai se perder. Se perder nos prazeres mundanos. Estou dizendo aqui que você tem que levar uma vida de chicote. Cadê meu chicote? Não é isso. Ah, porque o mundo é de provas e expiações, então eu tenho que sofrer mesmo. Não é isso. Não vai ficar buscando sofrimento onde não tem. Tem muita gente assim, inclusive espírita. Inclusive espírita. Ah, o mundo é de provas e expiações, cadê o meu chicote? E começa a se autopunir. Que é isso? Autoflagelar, que é isso? Jesus só nos pede: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não nos pede sacrifício nenhum. Até porque ele já se sacrificou por nós. Mas ele pede o nosso possível. Ele pede que a gente faça minimamente o nosso possível. Minimamente o nosso possível. Ele não quer que a gente faça o que a gente não tem condição de fazer. Mas ele espera. Ele aguarda que a gente faça o que a gente já tem a condição de fazer. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. O que é se perder por amor a mim e ao Evangelho? É colocar Jesus em primeiro lugar. É colocar as coisas do Espírito em primeiro lugar. Nós estamos na Terra, é fato. E é o lugar mais importante para estarmos, senão nós não estaríamos aqui. Então é onde a gente precisa exercitar a nossa contribuição, é aqui na Terra mesmo, com ação. Porque aqui é o contexto da ação. No astral, no contexto espiritual,
oração. Orar e agir. Aqui, sem ação, nada acontece. Sem ação, nada acontece. Então, é a palavra-chave da materialidade, é a ação. Então, nós precisamos agir nesse sentido. Esquecer de si significa não se colocar em primeiro lugar, não se colocar à frente de Deus, não se colocar à frente de Jesus, mas caminhar com Ele. E aí ele pergunta: com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Que serviria ao homem? Nada. Ganhar todo mundo e perder a si mesmo, sabe o que é isso? Uma encarnação desperdiçada. Uma encarnação desperdiçada. É ganhar todo mundo e perder-se a si mesmo. Afinal de contas, o que nós levamos? São nossos bens? Levamos as nossas virtudes. E os nossos defeitos perniciosos. O fato de morrer não significa que eu vou virar anjo. Eu não vou melhorar em nada. O fato de morrer. Eu não vou melhorar em nada. Nenhuma qualidade minha será aprimorada pelo fato de eu morrer. Nenhum defeito será diminuído pelo fato de eu desencarnar. A gente vai para o plano espiritual do jeito que está. Por isso mesmo, é uma questão de frequência. Para onde eu vou quando desencarnar? Não sei. Se eu pudesse ver minha frequência, eu poderia até imaginar. Porque é por frequência. Tudo no mundo é vibração e sintonia. Então, quando a gente deixa o corpo físico, nosso espírito vai, por frequência e sintonia, para uma área no plano espiritual, no astral. Quanto mais iluminado, parece até que a gente já é iluminado, né? Quanto mais a caminho da luz nós tivermos, mais próximo da luz estaremos. Então, de repente, a gente arruma um lugar melhorzinho no astral. Né? Mas não adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo. É preferível ganhar a si mesmo. Então, o ser humano, ele está precisando voltar para casa. Ele está precisando fazer o caminho de volta para casa. Ele perdeu o endereço de si mesmo. Porque a gente não vai ao Pai, senão por Ele, por Jesus. E para estar com Jesus, eu preciso primeiro estar comigo mesmo. Eu preciso primeiro estar comigo. É uma viagem para dentro. É uma viagem para dentro. Então, a gente que fica querendo recompensa na terra, cuidado, hein? Cuidado, porque de repente a gente já recebeu a recompensa toda daquilo, do pouco que a gente faz. E vai chegar no plano espiritual, não tem mais nada para receber não, hein? Então esse é o convite que Jesus faz pelo exemplo. Não é por teoria, é pelo exemplo. Carregue a sua cruz. Ele carregou a dele. Quando a gente fica pensando, mais de 4 bilhões de anos que ele cuida do planeta Terra. Com paciência. Encarnação após encarnação que a gente faz. Ele está ali paciente, esperando cada um de nós despertar. Despertar para quê? Despertar para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente fica buscando essa liberdadezinha aqui do mundo dos terráqueos. Ai, 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 ai.
lê do engano. Lê do engano. Precisamos lembrar, somos imortais. Precisamos lembrar, somos imortais. Não estamos aqui a passeio. Estamos aqui para aprender a fazer o caminho de volta, aprender a contactar a nossa essência mais verdadeira, isenta do ego, isenta das personalidades que criamos para nos proteger no mundo físico. Isso é esquecer de si. Abrir mão de tudo que é efêmero, de tudo que é ilusão, de todas as paixões e trilhar efetivamente a caminho da luz. Afinal de contas, o que nós levamos aqui não são os nossos bens materiais, nem as nossas intenções. O que levamos daqui são nossas virtudes e o que deixamos aqui é o legado que construímos. E é por esse legado que seremos lembrados ou não no plano físico. E é por esse legado que a gente pode ganhar um crédito a mais, alguns bônus horas no plano espiritual, que nos permitirá estar num espaço, num contexto de menos dor. De menos dor. Tá ok? Então era isso que tínhamos para hoje. Não é? Lembrando que aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse: já recebestes a vossa recompensa. Minhas irmãs, meus irmãos, nos despedimos então, lembrando, não coloques a candeia sob o alqueire. Coloque a sua candeia viva. Jesus diz que nós somos as candeias vivas, num lugar onde possas iluminar o teu caminho e o de mais alguém. O nosso mestre nos asseverou: brilhe vossa luz, vós sois luzes, brilhe vossa luz. E eu digo que nós não somos egoístas quando nós brilhamos. Nós somos egoístas quando impedimos que a nossa luz brilhe para o mundo. Então, que a sua luz possa brilhar para o mundo, brilhando para você e para mais alguém. Se só nós não quiséssemos brilhar, tudo bem, problema nosso, temos o nosso livre-arbítrio. Mas quando a gente lembra que o fato de nós não brilharmos, nós estamos impedindo que a nossa luz brilhe para o mundo, aí já começa a complicar um pouquinho, porque nós já temos a responsabilidade por não brilhar. Temos que assumir essa responsabilidade por escolher não brilhar. Então é isso que Jesus nos recomenda. Brilhe vossa luz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E nós seremos muito, muito, muito recompensados no plano espiritual, quando retornarmos ao plano espiritual, com a consciência do dever cumprido, com a consciência de algum legado e com a certeza de que caminhamos alguma coisa e não desperdiçamos a nossa encarnação. O planeta está passando de provas e expiações para o planeta de regeneração. E se nós quisermos continuar encarnando nesse planeta, é bom que atentemos para o que estejamos produzindo de produtivo e útil para a nossa vida, mas também para a vida do nosso irmão, da nossa irmã, daqueles que convivem com a gente neste mesmo planeta. Afinal de contas, o planeta todo é a nossa casa. É uma aldeia global. Depois do advento da internet, não há mais separação territorial. Somos todos
de uma mesma casa, habitantes de uma mesma casa. Tá bom? Fique com Deus, fique na paz, que Jesus possa intuir você, nutrindo suas mentes e seus corações para o bem, para o amor e para o propósito para o qual fomos criados. Uma família universal de plena luz. Muita paz, minha irmã, meu irmão. Até o nosso próximo encontro.